Pode dar uma glória a Deus e dar uma salva de palmas bem forte para Ele. Bem, aos pés, estavam em pé, junto à cruz de Jesus, ou ao pé da cruz, sua mãe, a irmã de sua mãe e Maria, 3 mulheres, né? Mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. 27. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Nós vemos então hoje, que é Santa Ceia, que é ceia, que no texto da semana passada nós falamos que nós conseguimos extrair 3 ações desse texto: o amor da mãe, a graça de Deus e a honra do filho. Então, amor, graça e filho e honra. Hoje vamos fazer um paralelo entre essas ações de Maria e Jesus, nosso irmão mais velho. Vocês sabiam que Jesus é o nosso irmão mais velho? Quem sabia? Romanos 8, 29, vamos ler juntos, Romanos 8, 29, para a gente saber que Jesus é nosso irmão mais velho. Amém? Você está aí? Acho que não, né? Tu tá você, André? O pessoal acho que tá pensando no almoço já, né? Na picanha. Aqueles irmãos que tem picanha em casa hoje, pode convidar que eu vou. Hein? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados seu projeto. Versículo 30. E aqueles que Deus predestinou também os chamou também os tornou justos, e os tornou justos também os glorificou. Bem, nós vemos então que Deus nos predestinou. E somos o quê? Somos então filhos. Filhos de Deus. Mas, sendo filho, nós temos um irmão mais velho. E esse irmão se chama Jesus. E tem um texto que fala que, entre muitos irmãos, ele nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. Então, quando nós vamos nos reunir como cristãos, sabemos que estamos juntos em amor. Porque a base de tudo é o amor. Sem o amor, você não estaria aqui hoje. Então nós vemos a primeira atitude de Maria. Ela acompanhou seu filho até o final. Mesmo que fosse sofrido para ela, porque imagine um sofrimento de uma mãe ver o seu filho sendo crucificado, transpassado por uma cruz, por uma espada, né, por uma lança. Ela não abandonou aquele amor, ela esteve com seu filho até o final. Mas a Bíblia fala que existe um amor maior do que aquele amor de Maria. Você sabia? Quem sabia aí diz amém. A Bíblia diz que Deus tem um amor maior do que uma mãe. Isaías 49, 15 fala: pode uma mãe abandonar o seu filho? Sim.
Todavia eu, Senhor, jamais abandonarei vocês, porque o meu amor é maior do que o amor de mãe. O amor de mãe é o maior amor que a gente conhece, gente. O amor de peito, né? Da mulher. Esquecesse do seu filho de peito. Mas o Senhor não vai se esquecer de você. Por quê? Porque esse amor transcende todos os nossos entendimentos. Você pode entender isso nessa manhã, irmão? Você pode entender? Ou não? Você entende o amor de Deus por você é maior do que o amor de uma mãe? Amém? Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu entendo que Deus me ama de uma forma que transcende o meu entendimento. Você pode aplaudir a Ele agora? Aleluia. Eita, que estava sentindo falta dessa glória. Amém? A Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Glória a Deus. A ceia nos leva à cruz. A ceia nos lembra desse amor. A ceia não é um ato qualquer. A ceia nos lembra desse amor de Deus. É um amor que a gente era para chorar, gente. Para sentir. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por seus amigos. João 15, 13. Jesus, ele chamou você de amigo muito mais do que irmão. E ele diz, eu dei minha vida por você. Você entende isso? Você consegue entender? Agora, nós estamos correspondendo a esse amor? Será que nós estamos correspondendo a esse amor? Fica uma pergunta. Porque Ele nos amou. Ele mandou o único filho para morrer por mim e por você. Ou você não entendeu isso ainda, ou nós não entendemos isso. Agora, como que nós podemos corresponder a esse amor, gente? 1 João 3,16 fala que como o filho morreu por nós, eu devo morrer pelo meu irmão. 1 João 3,16. Você é capaz de morrer pelo seu irmão? Você é capaz de dar vida pelo seu irmão? Ou você fala, não, só dou a vida pela minha família? E pelo Gustavo? E pela Raquel? E pelo Silva? Ah, mas eles não são meu irmão de sangue. Pior. Nós somos irmãos espirituais que vamos morar para sempre no céu. Ou isso para você é um conto de calochinha? É, eles não merecem. Aleluia! Se você crê nisso, dá uma salva de palmas. Que é forte, gente. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É assim o amor de Deus. Eu estava falando para alguns irmãos ali em cima, são o Tiago, o André, e às vezes eu comento com a Kátia, porque ontem teve um evento aqui na igreja, não foi um evento nosso, mas aí o Tiago falou que tinha pouca gente, né? Era uma reunião de ensino. Eu falei para o Tiago, ó, se fosse a igreja da parede preta estava lotada. Se fosse um coaching, um treinamento, dizendo você vai ter sucesso na vida. Isso aqui lota, gente, lota. É só eu mudar. Eu não vou fazer isso jamais. Porque eu estava pensando, eu prefiro ouvir de Deus, vinde bendito do meu Pai, do que ouvir de Deus. Ah, eu não te conheço, para fora de mim. Porque vai ser isso que a gente vai ouvir lá no céu. Duas coisas. Ouvinte bendito do meu Pai, ou Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz grandes cruzadas, no teu nome eu enchi a igreja. Para fora, cara, para o inferno, porque eu não conheço você. Eu prefiro ouvir de Deus, vinde bendito do meu Pai. Você pregou para 30 pessoas, mas pregou bem pregado. Quando se fala de amar o irmão, quando se fala de dar vida para o irmão,
quer ouvir isso. Mas creio numa coisa. Aqui nesse lugar você vai ouvir sempre a verdade. Mesmo que tenha 10 pessoas, 15 pessoas ou 20 pessoas. Eu sempre vou eu sempre vou pregar a verdade. Porque eu quero, o meu interesse, a vida, é levar vocês para o céu comigo. Amém? É levar vocês para o céu comigo. Eu não quero que vocês vão para o céu e eu fique. Por ter pregado algo superficial. Eu não sei nem o que eu estava falando mais, mas vamos lá. Falando sobre que a igreja muitas vezes está pregando algo que as pessoas querem ouvir. E nisso você enche, né? É só eu mudar a tônica, é só mudarmos a tônica do nosso culto de manhã, passar um culto um pouco para a noite e botar aqui 7 noites de milagres, 7 noites de prosperidade. Nossa, gente, isso aqui vai lotar, garanto para você. Hein? Não tem... Exato, Tiago. Exato. Eu vou chamar aqui um coaching famoso. Mas é isso. A gente vai falar a verdade. Metanoia é mudança de entendimento, arrependimento. Então nós correspondemos a esse amor quando amamos o nosso irmão, gente. Irmão biológico. Não, irmão espiritual. Biológico também, óbvio, claro. Mas essa família biológica, como fala o Rick Warren no livro lá, do livro Uma Vida com Propósito, um dia vai acabar. E essa família espiritual que vai durar para sempre. Agora, outra coisa que nós vemos no texto é a graça de Deus. O que é graça do cristianismo, gente? Você ouve falar tanto, graças a Deus. Quem que não falou, nunca falou graças a Deus aqui? Né? O que é graça? Tiago está certo, gente? Amém? Amém? Palma para o Tiago. Pode bater palma. A graça é o dom gratuito de Deus ao homem. No encontro que ele se transforma. A criatura humana, então, é restaurada através da graça. A graça nos leva ao arrependimento dos pecados e à aceitação do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. Ninguém. Porque nós somos salvos pela graça. Isso não é dom nosso, é dom de Deus. A Bíblia também nos diz que a graça nos alcançou manifestando nas pessoas de Jesus Cristo, que entregou-se por nós, pagando o preço do pecado, oferecendo-nos a salvação, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Romanos 3, 24. Nós somos então justificados através da graça. O que é justificação? Nós temos que entender, porque a gente fala muito nisso, mas não entende. Justificação é um termo jurídico, que é o ato de tornar justo. Então nós fomos justificados, nos tornamos justos pela graça de Deus. É um ato pelo qual uma pessoa é reconhecida e Deus recebe através da justificação. Vem pela graça. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Por meio da fé, nós recebemos a graça. É dom de Deus e não por obras. Para que ninguém se glorie. Você está entendendo que você pode fazer um monte de obras, mas isso aí não vai te salvar. O que te salva é reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. O que te salva é você entregar a sua vida para Ele e dizer, eis-me aqui, usa-me. Esse ensinamento da graça e da justificação é um ensinamento central do Novo Testamento. Agora, a terceira ação que a gente encontra nesse texto, e que eu acho muito profundo, é a honra. A honra que Jesus dá à sua mãe. Quando chega no versículo 26, Jesus fala, 27, né?
Mulher, eis aí o seu filho. Amigo, eis aí a tua mãe. E ele pegou a mãe e levou para a casa dele. Honra. Honra. O que significa honra? Já falamos aqui. É valorizar, reconhecer e valorizar o valor de uma pessoa ou coisa. Como? Demonstrando respeito, estima, dignidade. Valorizar as características positivas de uma pessoa. Você às vezes só olha o negativo, né? Honrar se manifesta, gente, presta atenção, em palavras, atitudes e ações. Então você honra uma pessoa, presta atenção de novo. Em palavras, eu honro a Deus, eu amo a Deus, eu estou honrando a Ele. Em atitudes, eu vou para a igreja, eu vou ser fiel a Deus lá fora. Em ação, eu vou abençoar o meu irmão, eu vou dar uma cesta básica para ele, eu vou ajudar o meu irmão. Eu estou honrando alguém. Jesus se preocupou com a sua mãe e no final de sua carreira ali na cruz, no final do seu ministério espiritual, ele tinha que honrar sua mãe para cumprir êxito que fala, honre seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem. O filho viu a mãe ali e precisava honrar. A Bíblia diz que nós devemos honrar primeiramente a Deus, aos pais, aos líderes e aos governantes e todos que estejam sobre nós. Será que estamos honrando a Deus? Principalmente. Porque quando a gente honra a Deus, tudo que está abaixo de Deus, a gente está honrando também. Porque quando a gente honra a Deus, nós estamos obedecendo. Essa é a minha pergunta. Nós estamos honrando a Deus? Falou Samuel lá, vou ler Samuel também aqui. Samuel, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. É de Deus isso, hein? Samuel 2, 30b. Acho que não é esse versículo. 30, vê se é o primeiro Samuel, por favor, meu amigo. 1 Samuel 2:30. É esse aí. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. É forte essa palavra. Dá o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então a prioridade é honrar as pessoas. Porque quando eu estou honrando as pessoas, automaticamente eu estou honrando a Deus. Amém? Outra coisa. A Bíblia fala para nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens e as nossas ofertas. Foi o texto que eu li. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua oferta, irmão. Honra o Senhor com o teu dízimo. Honra o Senhor. Sabe, quando nós servimos a Deus, Jesus disse que o Pai o honrará. João 12:2 diz, se alguém me serve, siga-me onde eu estiver. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você está entendendo? Nós estamos entendendo a profundidade desse texto. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas, se você me negar, eu também te negarei diante de Deus. É
profundo. Se você honrar a Deus nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos, obedecendo, Deus vai te honrar diante do Pai. Mas se você negar, um dia Ele vai te negar também. Presta atenção. Isso é muito forte. Temos que honrar a Deus com o nosso tempo. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não tem tempo de tirar 10 minutos por dia para fazer um momento de qualidade com Deus, de lermos a Bíblia, de orarmos e de ouvir uma canção. Como que o diabo rouba esse tempo, gente? Eu faço todos os dias, mas como o diabo rouba esses 10 minutos da gente? A gente começa a se envolver em outras coisas, em lavar uma louça, ou fazer um café, ou se preparar para trabalhar. Quando vê, a gente não faz o tempo de qualidade com Deus. E deixamos de honrar a Deus com o nosso tempo, com apenas 10 minutos. É o mínimo. Deveria ser 2, porque nós temos 24 horas por dia. O nosso dízimo para Deus deveria ser 2 horas e 40 por dia. Deveria. Se nós formos dar o nosso dízimo do tempo, seria 2 horas e 40. A gente não consegue dar 10 minutos. Então a minha recomendação é: honre o Senhor com o seu tempo. Vá na célula. Poxa, a célula da Roseli está tão gostosa, está tão bom. A gente vê o Léo envolvido, a gente vê a Mirella, a Joyce, o Gustavo envolvido, a gente vê a Gabi, a Priscila, a gente vê o pessoal envolvido. A dinâmica, o quebra-gelo é sempre muito legal. Na última quarta-feira foi a Joyce que fez, né, se desinibiu e conseguiu fazer. E disse que vai ministrar agora também, para a glória de Deus. Uma salva de palmas bem forte para o Senhor e para a Joyce. Muito feliz por vocês. Honrar a Deus com o seu tempo, irmão. Honre a Deus com o seu tempo. Célula de mulheres. Culto. 1h30 só de culto. Culto online, célula online. Poxa, tira um tempinho para Deus. Porque Ele diz que aqueles que me honrarem, eu honrarei. Você está entendendo porque muitas coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar. Você está lutando sozinho. Você está dando braçada sozinho. E você está ficando cansado, cansada. A Bíblia fala: parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Deus está falando para algumas pessoas no YouTube agora. E Deus está falando para muita gente que está aqui: parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Comece a dar um tempo mais da sua vida, para o seu ministério, para Deus. Honre seus irmãos. Sabe, o apóstolo Paulo, em Romanos 12:10, fala que dedique-se uns aos outros com amor fraternal. É dedicar meu tempo para a irmã Solange, é dedicar o tempo para a mãe da Marinda, é dedicar um tempo para o Vanderlei. Quanto de tempo nós temos dedicado uns para os outros? Quanto da nossa honra nós temos que dar para os nossos irmãos? O nosso maior erro e apego é pensar que nós merecemos. E esquecemos que fomos chamados para oferecer. Eu vou repetir. Nós pensamos que nós merecemos e esquecemos que nós fomos chamados para abençoar, para oferecer. Honra ao Senhor com o seu tempo. Aprendemos então nessa manhã 3 coisas com o episódio do pé da cruz. Somos chamados para amar sem medo, com coragem. Somos atingidos e inundados pela graça de Deus. Como o Senhor falou para Paulo, naquele momento que ele pedia a cura aos pés do Senhor: a minha graça te basta. E por último, devemos honrar pai, mãe, líderes, mas principalmente a Deus. Que o Senhor vai te honrar
diante dos seus pais, diante do governo, diante de tudo, diante das suas dívidas, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?